Vamos estudar nesta manhã. Eu coloquei novamente, não uma da mas a série é Seeker. Seeker são aqueles que procuram, são aqueles que estão em busca de verdade, em busca de paz, em busca de solução, de respostas, né? São os seekers. Muitas vezes isso é uma linguagem que muitas vezes se usa aí entre os pastores e tudo. Mas basicamente a nossa mensagem de hoje é baseada nesse tema, a igreja discipuladora. E eu quero que você pense o que isso significa a partir do texto que nós vamos ler, que está no livro de Atos, capítulo 8, 26 a 40. Deixa eu falar uma coisa para você. Ajuda você quando eu coloco na tela? Ajuda? Isso não libera você de não trazer a sua Bíblia. Não estou aqui criticando. É só no sentido seguinte, deixa eu explicar. Trazer a Bíblia ajuda você a andar pela Bíblia. Às vezes você está lendo, está ouvindo, às vezes eu falo uma coisa, você já vai num outro texto. Sempre traga a sua Bíblia, tá bom? Eu coloco aqui por razões didáticas, certo? Eu não precisaria fazer isso, mas eu faço por amor a você, porque eu quero que você leia, que você se integre, que você ouça e tudo. Então, vamos participar disso. Então, vamos ler Atos 8, 26 a 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizar todas as cidades, até chegar a Cesareia. Pai Celestial, essa é a Tua palavra, e porque é a Tua palavra, eu creio que ela tem o poder de transformação. Fala conosco nesta manhã. Afasta de nós as distrações, o sono, o cansaço, as opressões malignas, as preocupações do coração. Afasta de nós, em nome do Senhor Jesus. E para a Tua glória, Pai, abra nossa mente para Ti. Em nome de Cristo, amém e amém. É importante a gente dar uma olhadinha rapidinho no contexto desse texto, ou seja, quem é Filipe? Que Filipe é esse?
que aconteceu? O que ele está fazendo aí? E o contexto é o seguinte: em primeiro lugar, em Atos 6, nós lemos Atos 8, mas em Atos 6, de 1 a 7, diz o seguinte: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja primitiva era uma igreja que cuidava das pessoas que estavam ali precisando de ajuda, né? Você se lembra que eles vendiam bens e propriedades, distribuíam, colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam àqueles que tinham necessidade. Nessa distribuição, aqueles que eram de descendência grega ou fala grega, que eram os helenistas, reclamaram porque as suas viúvas não estavam recebendo a distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês, prestem atenção nisso, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Os apóstolos então chegaram à seguinte conclusão: espera um pouquinho, nós não podemos fazer isso porque nós estamos ministrando a palavra, estamos ensinando a palavra, e você tem que se lembrar que naquela época eles não tinham a Bíblia escrita, não existia o que a gente tem hoje. Os apóstolos eram as colunas da igreja, ou seja, eram deles que vinham os ensinamentos. E aí eles disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então Filipe foi um dos escolhidos. Eles se reuniram e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quem que foi Estevão? Aquele que foi martirizado, né? Foi morto por apedrejamento. Filipe, que é esse nosso homem aqui do nosso texto, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens, então, receberam a oração dos apóstolos e o texto bíblico diz: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A igreja continuou crescendo. Então, esse é nosso homem, é o Filipe, um dos diáconos, um dos que foram escolhidos para servir às mesas, né? Para ajudar socialmente a igreja. Segundo, a morte de Estevão acabou gerando, você precisa ler Atos capítulo 7, que conta todo o discurso, a pregação de Estevão, e o quanto que as pessoas ficaram revoltadas contra ele, odiaram-no e o apedrejaram naquele dia. Guarda isso, naquele dia, Atos capítulo 8, versículo 1, uma grande perseguição veio sobre a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. É interessante que Atos 1:8, o Senhor tinha dito: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja nasceu ali, foi crescendo, crescia, diz o texto que a gente acabou de ler, mas eles não saíram nem para a Judéia, nem para Samaria e nem para lugar nenhum. Aí o Senhor deu um empurrãozinho, veio uma perseguição. Às vezes, irmãos, situações que acontecem conosco, nós achamos que são situações ruins, muitas vezes o Senhor está redirecionando a nossa vida, né? Redirecionando para alguma coisa que Ele quer que a gente faça. Mas, de toda maneira, por causa dessa perseguição, os discípulos foram embora. Inclusive Filipe saiu também. E aconteceu que com Filipe, não é? Quer dizer, através do ministério de Filipe, houve um grande avivamento em Samaria. Diz a Bíblia que ele foi para a cidade de Samaria, anunciava Cristo às multidões. Eu acho interessante o texto. Para mim, multidão já é muita gente, né? Agora, as multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia. As multidões davam atenção. Sabe o que eu sinto falta hoje, meus irmãos? É que as pessoas deem atenção à palavra de Deus. Eu sinto muita falta, porque o povo está muito distraído, né? Está distraído
com as suas coisas, com os seus probleminhas, com as suas dificuldades e etc. E a gente não dá mais atenção à palavra de Deus. E muitas vezes dentro da igreja isso acontece, as pessoas dizem assim, eu já conheço esse texto, eu já sei o que o pastor vai falar, ou eu estou lendo a Bíblia, vou pular esse texto, que eu já li tantas vezes. E você se esquece que Deus tem sempre uma palavra para você. E houve um grande avivamento, porque as pessoas começaram a atender às pregações, e vendo os sinais que ele fazia, os espíritos imundos começaram a gritar em alta voz, saindo das pessoas que estavam possuídas. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve uma grande alegria naquela cidade. Incrível, né? Um grande avivamento aconteceu com Filipe. Filipe está em Samaria. Se você se lembra, a cidade de Samaria fica ao norte, na Galileia, e era uma região odiada pelos judeus. Era uma região odiada pelos judeus. A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Lá em João 4 fala sobre isso, né? Os judeus não se davam com os samaritanos. Samaria foi uma região de muita mistura, tanto étnica quanto mistura religiosa. E por causa disso, os judeus não gostavam dos samaritanos. Não tinha nenhum tipo de comunhão lá com os samaritanos, porque aquilo era uma bagunça. E onde que Deus vai fazer um baita de um avivamento? Em Samaria. E para onde que os discípulos tinham que ir? Para Samaria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tire da sua mente, tire do seu coração qualquer pensamento que rejeita as pessoas. Certo? Nossa, essa pessoa aqui, isso daí não se converte nem... Como não? Eu não gosto dessas pessoas. Por que não? Eu não vou com a cara daquele povo. Por que não? O cristão não faz isso, não. O cristão ama por causa de Cristo. E o cristão sempre vê nas pessoas uma baita de uma oportunidade evangelística, uma oportunidade de discipulado, uma oportunidade de levar o evangelho àqueles corações. As pessoas estão perdidinhas hoje em dia, né? Outro dia eu vi uma notícia, uma notícia antiga, de 2019, em que um homem que era pastor de uma igreja contratou um assassino para matar a nora. Eu não sei se ele também teve um caso com essa moça. Bom, conclusão, foi todo mundo preso e tal, ele está cumprindo pena, beleza. Comentário na notícia: eu tenho até medo de encontrar com um pastor na rua. As pessoas estão tão neurotizadas, tão loucas, né? Que não é medo de encontrar um pastor, é medo de encontrar um bandido, é medo de encontrar um criminoso, né? Mas assim, já generalizou. Já todo mundo, nada presta, ninguém presta. E isso tem acontecido muito com as pessoas, né? Mas você não é dessas pessoas. Você ama Jesus, você está aqui porque ama o Senhor. Então vamos continuar. Primeira questão que eu quero levantar para a gente refletir é a questão da obediência e sensibilidade ao Espírito Santo. O texto bíblico diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Eu acho que isso aqui é muito interessante. Por quê? Onde que estava Filipe quando o Espírito Santo, quando o anjo trouxe essa mensagem para ele? Onde que estava Filipe? Samaria. O que estava acontecendo em Samaria? Um grande avivamento. Multidões. Para onde Deus manda Filipe? Não é interessante isso, gente, que qualquer um de nós diria para uma pessoa: você está louco? Essa mensagem que você recebeu não é de Deus. O que você vai fazer no deserto? Aqui o negócio está bombando. Um monte de gente se convertendo, demônios sendo expulso, coxos, paralíticos andando. Isso aqui precisa de muita gente aqui para trabalhar, precisa de gente para ajudar. O que você vai fazer no caminho do deserto? Preste atenção.
o Senhor disse assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Nós somos limitados, irmãos. Nós achamos que as coisas têm que ser dessa maneira, e as coisas não têm que ser da maneira como a gente acha que tem que ser. Quando teve uma festa e Jesus ia para aquela... quando teve uma festa e as pessoas estavam esperando que Jesus fosse para lá, os irmãos de Jesus disseram: escuta, você não vai? Quem quer se apresentar para as pessoas, quem quer aparecer para o público, tem que ir. Uma mensagem de marketing. Os irmãos de Jesus eram tudo marqueteiro. Você tem que se apresentar, você tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Não é assim? O que Jesus fez? Você lembra do texto? O que Jesus fez? Foi? Não. Ele ficou mais alguns dias antes de ir. Por quê? Porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Porque as estratégias de Deus são diferentes das nossas estratégias. Pense que Deus quer usar pessoas, não as coisas, os projetos, os incríveis projetos que nós criamos. Os nossos incríveis projetos muitas vezes não servem para nada na obra de Deus. O anjo disse: vai. Vai. E o que Filipe fez? Foi. A igreja de Jesus precisa fazer o que Jesus quer que a gente faça, não o que a gente acha que a gente deve fazer. Mas pastor, não tem lógica. Não tem, às vezes não. Às vezes não tem lógica. Como é que um cara sai de um avivamento onde tem multidões para ir no meio do mato lá, sei lá? Não é nem mato, a Bíblia fala que é um lugar deserto. Como é isso? Ele foi, porque o Espírito Santo mandou um anjo falar com ele, e o anjo falou e ele foi, ele obedeceu. Eu quero que você pense: se você fosse Filipe, você obedeceria? Olha, mas eu obedeceria. Se coloque no lugar. Hein? Eu me lembro que quando Deus me chamou para ir para o Canadá, eu deixei a igreja que a gente tinha plantado, e um amigo meu chegou para mim, me chamou e me deu uma bronca. Pastor Nasser, essa igreja está bombando, está uma bênção. O que você vai fazer no Canadá? Você não pode abandonar essa igreja. Nasser, olha o que você está fazendo. Ele deu uma bronca. Eu respondi para ele o que eu tinha de convicção, né? Eu falei: meu irmão, Deus me mandou ir, e eu vou. E eu nem sabia o que me esperava lá, inclusive. Eu não estava indo para um emprego, eu não estava indo como imigrante buscando dinheiro, eu estava indo para servir. Não estou aqui me colocando como exemplo, eu só quero mostrar que muitas vezes as ordens de Deus não são lógicas aos nossos olhos. Não trazem, as ordens de Deus não trazem aquela clareza em cima daquilo que a gente está enxergando. Mas Deus está enxergando. E se a gente obedece, Deus vai fazer a obra. Porque a obra de Deus não é nossa. São tarefas difíceis. Por exemplo, aquele texto que eu li, de Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder, né? Vocês vão receber poder, descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que nós faríamos hoje, com a cabeça que a gente tem, para obedecer esse texto? Primeira coisa que a gente ia fazer era um business plan. Um plano de negócio. A gente ia dizer: não tem como a gente sair de Jerusalém e ir para a Judéia e Samaria, não temos dinheiro. Não temos dinheiro. O que nós temos que fazer? Nós temos que levantar esse dinheiro. Onde é que nós vamos levantar esse dinheiro? Vamos fazer oferta na igreja. Aí a oferta não está dando. Vamos fazer um jantar, vamos fazer um almoço, vamos fazer uma pastelada, vamos fazer sushi para quem gosta. Vamos levantar grana, nós precisamos levantar grana. Como é que nós vamos pregar o evangelho sem dinheiro?
Só tem um problema, o texto aqui não fala, vocês vão receber dinheiro quando vocês, e vão levar o evangelho, ele diz, vocês vão receber o quê? Poder. Agora, Jesus disse isso para um grupo de pessoas que não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha transporte fácil, não tinha facilidade de locomoção. Se eles queriam ir de uma vila para outra, eles iam a pé. Você fala assim, não, pastor, eles iam a cavalo. Cavalo? Quem tem dinheiro para comprar cavalo? O cara ia a pé. E daí? Como que você vê um texto como esse? Como uma tarefa difícil. Quase impossível para nós. Só que esse texto continua valendo. O Senhor quer que a gente faça isso. Só que hoje nós temos muito mais condições de fazer isso. Nós estamos vivendo tanto no fim dos tempos que Deus permitiu que cérebros abençoados construíssem o que se chama hoje de inteligência artificial e que está multiplicando o seu conhecimento. A coisa está ficando uma doideira. E a gente não sabe para onde vai parar isso. Só sei de uma coisa, que com essas ferramentas a gente pode evangelizar. E a gente fica sempre preocupado em ganhar dinheiro. Nossa, eu preciso ganhar dinheiro. Tem uma meninada aí que está dançando na frente da coisa, já tem milhões de views, likes. Está ficando pobre a vida, né? Está ficando chata. Daqui a pouco nós vamos andar na rua assim e as pessoas vão ter uma plaquinha escrita assim: like me. Você gosta de mim, não gosta de mim? Me adiciona. E o evangelho? Ah, pastor, o mundo já está evangelizado. Quem falou? Olha para o seu lado. Nós estamos em Curitiba, hein? Cidade boa, cidade abençoada, cheia de igreja. Peça para as pessoas explicarem o evangelho para você. E eu estou falando, peça para as pessoas da igreja explicarem o evangelho para você. Aqui no Brasil nós temos uma mentalidade que é a mentalidade religiosa. A pessoa diz assim, eu tenho a minha religião. Peça para a pessoa explicar então a religião dela. Diga, então me fala quais são os fundamentos básicos da sua fé. Ninguém sabe nada, gente. Nem crente, nem não crente. Não sabe por quê? Porque não estuda. Não estuda, sabe por quê? Porque não está interessado em crescer. Está interessado em curtir, em festar. Vamos curtir a festa. Está aqui, vamos, festa. Tem gente que com certeza não gosta muito da nossa igreja, porque a gente não festeja tanto assim, né? De vez em quando a gente festeja, né? Domingo que vem. Vamos fazer um churrasco domingo que vem, César? Vamos? Você vai estar aí? E o cara ainda pergunta na frente de todo mundo, né? Que é para deixar a pessoa constrangida, né? Mas é que todo segundo domingo do mês a gente faz o nosso dia da família. Se não for churrasco, pode ser outra coisa, não importa. E a gente quer simplesmente que as pessoas curtam uma comunhão, né? Se Deus quiser, vamos fazer alguma coisa para domingo que vem. Mas é uma tarefa difícil? Vamos fazer um churrasco, é uma tarefa difícil? Vamos juntar panela, ou juntar prato, como fala aqui? É tarefa difícil? Gente, isso daí é para curtir. Tarefa difícil é evangelizar. É levar o evangelho a Cristo. É ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. É ajudar as pessoas a conhecerem o evangelho. Segundo, posso continuar? A pergunta que confronta o conhecimento. Quando Filipe está ali e ele vê, lembra que era um lugar deserto, tem uma caravana passando naquele momento onde ele chega, é um eunuco, é um homem que trabalhava para a rainha de Candace, a rainha dos etíopes. Certamente ele era o financeiro, que fala das finanças lá. E ele está andando, ele está naquela carruagem, ou seja lá o que for, e o Espírito Santo diz, corre lá. Filipe corre e ele começa a ouvir o homem, porque o homem está lendo em voz alta, obviamente.
O homem está lendo o profeta Isaías. Quando ele ouve que o homem está lendo o profeta Isaías, ele faz a seguinte pergunta: o senhor entende o que está lendo? Acabei de falar aqui. Pergunte para as pessoas quais são os fundamentos da sua fé. Eu não vou perguntar isso para vocês, porque vocês todos aqui sabem tudo. Né? Mas quais são os fundamentos da sua fé? A frase em grego, não se preocupa com isso, eu só pus ali para chamar a sua atenção para uma coisa. Veja que interessante o que aparece aqui. Vamos ver se eu consigo chamar a sua atenção aqui. Acho que não vai funcionar. Mas não importa. Vocês estão vendo aqui essa palavra? Ó? Aqui está escrito assim, ó, gnoskes. De gnosco. Gnosco é conhecimento, tá? Gnosco. Então ele diz assim: você entende o que você está lendo? Anagnoskes. Não é meu. A raiz é a mesma, gente. Ó. Aqui, ó. Esse finalzinho. É como se ele perguntasse isso. Na sua busca pelo entendimento do texto, você compreende o que está sendo lido. Ele não perguntou simplesmente aquilo que você está lendo. Ele está dizendo aquilo que você está em busca de compreensão. Existe para você essa compreensão, você consegue interpretar o que está lendo, porque ele estava lendo o profeta Isaías. E o eunuco responde: como que eu vou entender se alguém não me explicar? Eu não consigo entender. Eu preciso que alguém me explique, que é a sequência do nosso texto, né? A necessidade para explicar o texto. Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Como? Pense que tem um monte de gente ao seu lado que está fazendo a mesma pergunta. Às vezes a gente faz a pergunta muito genérica, a gente diz assim: você tem Bíblia? A pessoa diz: tenho. Você lê? Leio. Aí a gente fecha as contas e vai embora, né? Como é que é? Eu leio o Salmo 91, tá? Inclusive na minha sala, aberto. Uma vez eu fui numa casa que tinha uma bibliona aberta assim, do Salmo 91, página amarelinha, a Bíblia inteira branquinha, coisa mais linda, nunca tinha sido lida, nunca tinha sido aberta, só estava no Salmo 91, né? Que é a nossa cultura idólatra, né? A nossa cultura de patuar, a nossa cultura de correntinha na mão, a cultura de coisinha no pescoço, é cultura de carregar uma Bíblia no carro. Tem gente que carrega a Bíblia no carro, no porta-luva. Minha Bíblia está lá no porta-luva, pastor. Aí você diz assim: para quê? Ou em cima, né? Que é para todo mundo ver, né? Não é para todo mundo ver, é para proteger dos maus espíritos. É o livro que protege? Ou é o Cristo vivo que habita no meu coração? Louvado seja Deus, é o Senhor. Ah, pastor, mas uma vez eu vi que uma pessoa recebeu um tiro, e se não fosse a Bíblia no bolso da pessoa, a pessoa tinha morrido. Sim, e eu já ouvi também de muita gente que recebeu tiro e morreu. De morte morrida. Com a Bíblia na mão, no coração, em todo lugar. Não é assim, não é? Pare de pensar que as coisas são mágicas. Em antropologia, em filosofia da religião, a gente estuda que magia é atribuir a coisas da natureza ou coisas, objetos, algum poder místico. A pessoa atribui. Nossa, eu tenho uma Bíblia lá que, nossa, aquela Bíblia lá, que não tem demônio que entra. Eu já expulsei muito demônio. Eu estava com a Bíblia sem a Bíblia. O endemoniado nem ligava para o livro que eu tinha na mão. Mas o demônio não aguentou quando eu falei no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. A gente tem que entender isso. Mas é necessário explicar. Quer ver alguns textos da Bíblia de necessidade de explicação? Jesus e os discípulos a caminho de Emaús. Jesus ressuscita
encontra 2 discípulos que estão indo para Emaús, saindo de Jerusalém, porque eles falaram, acabou, né? Jesus morreu, acabou a nossa vida, né? Então vamos embora para Emaús. Eles estão indo, Jesus passa do lado deles e fala assim, e aí, o que está acontecendo? Ué, você é o único que não sabe as coisas que estão acontecendo, que Jesus morreu? Era Jesus, estava falando com ele. Quando a gente fica triste, quando a gente fica angustiado, quando a gente fica ansioso, a gente nem vê Jesus do nosso lado. Eles não viram Jesus, nem reconheceram. E aí Jesus disse assim, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés. Sabe o que quer dizer começando por Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Pentateuco. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que fenomenal. Você não ia gostar de estar lá, não? Ouvir de Jesus uma aula sobre tudo que o Antigo Testamento disse a respeito do Senhor Jesus. Jesus explicou, salientei ali, explicou. Se você não explicar, como as pessoas vão compreender? Paulo, em Tessalônica, em Atos 17, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo, é o Messias. Olha aqui, entre nós, vai. Entre nós, só entre nós aqui. Não precisa levantar a mão, não precisa nem mexer a face para você não se acusar, né? Como é que fala? Fica tranquilo, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Se hoje um amigo, uma amiga, uma pessoa da sua família dissesse assim, fulano, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi Jesus, e ele disse assim para mim, fale com a pessoa fulano de tal, e diga para ela explicar as Escrituras para você. E eu vim aqui, porque Jesus mandou, explica. Vocês não vão ligar para mim. Você explica? Você explicaria? Ah, pastor, não tenho dom. Não, você não tem a falta de vergonha na cara de falar uma bobagem dessa. Isso não é dom. Deus quer que a gente conheça as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, o que você está fazendo da vida? Ah, mas eu estou vivendo, né? Esses dias eu disse para uma pessoa assim, um pastor, estava conversando com ele, eu falei assim, irmão, pergunta lá na sua igreja, eu estava conversando com ele sobre esse assunto. Eu falei, pergunta lá na sua igreja, para as pessoas, se elas sabem qual é o seu propósito de vida. Então, como eu pedi para ele perguntar para a igreja dele, eu vou perguntar para a minha. Qual é o seu propósito de vida? Pastor, eu tenho um versículo que segue a minha vida, veio desde os meus avós. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo, por que é que Deus chamou você para a existência? Quando Deus criou você, Ele criou para quê? Ah, pastor, eu tenho um versículo. Você está entendendo o que eu estou falando? O versículo serve para todo mundo, mas o propósito é seu. Por que você existe? Essa pergunta eu faço continuamente no meu trabalho. Já fiz para centenas de pessoas, pessoalmente. Pessoalmente. Oi? O que houve aí? Aproveita. Eu esqueci. Eu quero... Muito obrigado, Márcio. Tá, obrigado. Eu já fiz para centenas pessoalmente. Olhos nos olhos. Qual é o seu propósito de vida? A pessoa fica vermelha e diz assim, nossa, é muito difícil responder isso. Aí eu fico pensando, se a pessoa não sabe responder qual é o seu propósito, vive para quê?
Ah, pastor, não é vive para quê? Essa é a vida, meu amigo. Trabalhar e pagar boleto. Que propositão triste, angustiante. Porque não tem coisa pior do que pagar conta. Não é verdade, irmãos? É triste. Eu sempre me lembro de Davi, quando ele viu o Golias, dos filisteus, e ninguém do exército de Israel queria ir lutar com Golias. Ele disse, eu vou. E aí ele disse assim para os soldados, o que é que o rei vai dar para quem vencer aquele gigante? E uma das coisas que o rei tinha prometido é, a sua não vai pagar imposto. Olha que bênção. Davi foi lá e meteu uma pedra na cabeça do gigante, porque para não pagar imposto, é ou não é? Não foi por causa disso, obviamente. Deus o chamou para fazer isso. Mas é preciso explicar, é preciso demonstrar, é preciso abrir a palavra. Esdras, você lembra de Esdras? Era sacerdote, Neemias era governador. Neemias foi para reconstruir os muros da cidade depois da Babilônia. E Esdras foi para reconstruir a vida de fé. Foi reconstruir a vida de fé. E aí, o texto diz, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado, igual aqui eu, num púlpito, né? E abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, amém. E inclinaram-se, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E aí vem uma lista de pessoas, diz assim, eles ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Quando Esdras passa a ser aquele homem que vai restaurar a fé do povo, não tinha outra maneira de restaurar a fé, a não ser trazer as Escrituras para serem lidas. E as pessoas pregando, ele falando aqui de cima, e as pessoas andando no meio do povo e explicando. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Isso aqui, isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo outro. Outra coisa importante, Jesus é o centro das Escrituras. Você percebe no texto de Atos 8,35, diz, então Filipe explicou. Ele não pediu para explicar, Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhes quem? A mensagem de Jesus. Anunciou Cristo. E a palavra anunciar ali é a palavra grega que dá a palavra para nós evangelizar. Evangelho. Evangelho, evangelizo, evangelizar. E eu quero mostrar para vocês, por isso que eu pedi para o Márcio pegar ali, esse livro aqui. Estão vendo? O tamanho do livro? Chama-se Alicerces Firmes da Criação até Cristo. O autor desse livro, não se sabe exatamente quando, mas talvez década de 60, 70, 80, não sei exatamente, ele trabalhava entre um povo não alcançado nas Filipinas. Era um missionário da chamada New Tribes Mission, a missão Novas Tribos. E ele começou a falar de Jesus para esse povo. Porque o missionário, quando ele vai para um povo não alcançado, e principalmente um povo que muitas vezes não tem nem leitura, um povo que não tem escrita na sua língua, e não tem leitura, não tem nada, o missionário tem que fazer o serviço completo. Então, ele começa a falar de Jesus, a hora que ele vai falar de Jesus, ele começa a reconhecer uma coisa, que as referências que aquele povo tinha, eram referências que não davam sentido explicar Jesus. As pessoas não iam compreender. Então ele resolveu, junto com uma outra pessoa, fazer um livro que é chamado Alicerces Firmes da Criação até Cristo. E esse livro foi adotado pelos missionários para ensinarem nas tribos. Sabe onde começa o livro? Em Gênesis. Sabe onde termina? Em Jesus Cristo. Jesus é apresentado de Gênesis a Apocalipse. E esse livro é ensinado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe que tem índio aí?
né? Nenhum preconceito ao índio, mas só para dizer, são pessoas que muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade que nós na cidade, mas tem índios por aí que conhecem mais a Bíblia do que você. Aliás, se te interessar, esse livro aqui está em PDF gratuitamente na internet. Só colocar esse nome, você vai ver um monte de gente que disponibilizou esse livro. Sabe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: se uma pessoa pedir para você explicar as Escrituras, você tem um material para explicar? Você sabe por onde começar? Você sabe o que fazer? Aqui, ó, lição número 1, introduzindo a Bíblia. E vai embora. Vai embora. Ensinando o Deus Todo-Poderoso, quem é, como é que foi, como é que não foi. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que uma igreja de Jesus, e você faz parte desta igreja, não esta igreja, mas a igreja de Jesus, precisa estar preparada para ajudar as pessoas a conhecerem o Evangelho. Material tem de monte. Mas muitas vezes você não lê nem a sua Bíblia, né? Vai ler material. Nossa, pastor, não pega duras. Pega o pior. É que eu estou sendo calmo hoje. Queridos, Jesus está voltando. Não sei se vocês sabem disso. O que você vai apresentar para o Senhor quando você chegar na presença dEle? O que você vai apresentar? Você vai dizer: Senhor, trabalhei, construí casa, apartamento, lutei a minha vida inteira para ter uma casa na praia, até que a água levou tudo. Porque tem o mar tá bravo, né? Ah, Jesus, o Senhor precisa ver. Olha, eu tive isso, eu tive aquilo, eu tive aquilo, eu tive aquilo, eu tive aquilo. Jesus vai falar: isso é lixo. Nada do que você teve lá chega aqui. A única coisa que chega aqui é a glória que você trouxe ao meu nome, anunciando o Evangelho. A resposta da fé do eunuco foi o batismo. Quando ele entendeu que era Jesus, eles passaram do lado de uma água assim, e o eunuco falou assim: aí a água, ó, o que impede que eu seja batizado? Filipe falou: você crê em Jesus? Ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos lá e batiza. O batismo é o começo da fé. Tem gente que pensa que o batismo, nossa, fui batizado. Fantástico. Como se tivesse ganho um diploma. É o começo da fé. É o início das coisas. O que você vai fazer daqui para frente? Essa é a pergunta. O caminho da verdadeira alegria, meus irmãos, está na conversão. As pessoas precisam conhecer o amor de Cristo, se converterem para terem alegria. As pessoas estão buscando alegria em tudo hoje em dia. Em tudo! É droga, é álcool, é prostituição, é filme, é internet, é sei lá o quê, pornografia na internet, é tudo. A pessoa está buscando algum tipo de alegria. Mas a verdadeira alegria está em Cristo. Olha que bonito esse texto. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, levou ele embora para outro ministério. Já tinha feito o trabalho dele ali, foi embora. E o eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de quê? A alegria está em Cristo, na conversão, queridos. Você não se preocupa com seus amigos que não conhecem Jesus? Ah, pastor, cada um toma a sua própria decisão. Você nem ora pelas pessoas. A minha oração nessa igreja, eu vou dizer qual é. Já falei várias vezes sobre isso. A minha oração é: Pai Celestial, traga para essa igreja as pessoas que o Senhor está chamando. Aí quando elas chegam, quem que cuida delas? Ai, não, eu não sou pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Não, é você. Se você trouxer um visitante aqui, sabe, esse visitante precisa de você. Se a pessoa te disser: eu preciso de Cristo, e é um amigo ou uma amiga sua, essa pessoa precisa de você.
então da igreja? Vamos terminar com alguns conselhos importantes baseados no que nós já conversamos. Primeiro, como igreja discipuladora, precisamos estar atentos à voz do Espírito, dispostos a obedecer, mesmo que o caminho nos pareça improvável, caminho difícil, caminho improvável. Vou fazer o que no meio do mato? A agenda de Deus, às vezes, é lugares desertos, para realizarmos encontros divinamente planejados. Amém ou não? Eu sei que o período de férias, o período de fim de ano, janeiro, etc., mas tem gente que tira férias, né, em outros meses do ano. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando a gente tira férias, gente, é muito importante tirar férias para a gente descansar. Descansar a mente, descansar o corpo. Mas você não tira férias de Deus, tá bom? Você não tira férias da sua missão. E muitas vezes é nas férias que surge uma oportunidade para você falar do amor de Cristo. Número 2, a igreja é chamada a ajudar as pessoas a entender o que leem. Está disposto, está disposta a ajudar as pessoas a entenderem a palavra de Deus com profundidade? Número 3, assim como Filipe se aproximou para instruir o eunuco, nós precisamos subir no carro da vida das pessoas e ajudá-las a entender a palavra de Deus. Número 4, uma igreja discipuladora significa ensinar que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, revela Cristo. Aquele livro que eu mostrei para vocês. Precisamos apontar para o sacrifício de Jesus e seu senhorio. Isso é essencial no nosso discipulado e pregação. E, em último lugar, a igreja discipuladora deve facilitar o próximo passo dos que creem, o batismo. Batizar não é o fim da jornada, mas é o início de uma vida de obediência e crescimento em Cristo. Inclusive, se você ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode me procurar para a gente conversar sobre isso, para você ser batizado em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Mas é uma coisa que as pessoas precisam compreender, é que igreja somos nós. Igreja não tem personalidade jurídica. Ela só tem personalidade jurídica porque ela precisa disso diante do governo. Mas igreja somos nós. Pense nisso. Pense nisso. Vamos orar? Pai, nós queremos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei, o Senhor, a segunda pessoa da Trindade, nós colocamos as nossas vidas, Pai, assim como Filipe, usa-nos, ó Deus. Tua palavra diz que Filipe era um homem de boa reputação e cheio do Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer do teu povo, da tua igreja. Uma igreja de boa reputação e cheia do Espírito Santo. Uma igreja que leve a sério o seu chamado para a glória de Deus. A minha oração, Senhor, é que, de alguma maneira, hoje, cada coração aqui seja tocado pelo Teu Espírito. E agora que a gente vai participar da ceia do Senhor, que ninguém o faça sem a responsabilidade e a vida com Cristo. Eu sei que o Senhor falou conosco, Pai. Ajuda-nos a tomarmos a melhor decisão em nome de Jesus. Amém.